Queridos irmãos, queridas irmãs das casas espíritas adesas ao 24º seu CERJ, muita paz. É com imensa alegria que retornamos o contato com todos, ainda utilizando os caminhos da internet, enquanto não nos é possível estar juntos pessoalmente. Deixo o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade de Comendador Levi Gasparian e das instituições filiadas ao 22º seu CERJ, que abarca a cidade de Três Rios, Comendador Levi Gasparian e Paraíba do Sul. Elizabeth Klober-Ross, médica e psiquiatra suíço-americana, nasceu, viveu sua infância e adolescência na Suíça e teve a sua fase adulta e formação médica realizada nos Estados Unidos. Uma entre trigêmeas, nascida com pouco mais de 900 gramas, desde o início da vida sentiu que precisaria trabalhar duro para provar que merecia viver. Marcada na adolescência pelos horrores da Segunda Guerra, prometeu e cumpriu trabalhar na Polônia e na Rússia, ajudando nos primeiros socorros aos necessitados do pós-guerra. Nessa experiência, começava seu interesse pela morte e o morrer. Ela viu de perto os campos de concentração, os crematórios, os vagões de milhares de sapatinhos de bebês e de cabelos de vítimas do Holocausto, que serviriam de enchimento para os travesseiros na Alemanha. Depois disso, meus irmãos e minhas irmãs, nunca mais foi a mesma. Mais que isso, Ross percebeu a desumanidade do ser humano e o potencial de cada indivíduo para, segundo suas palavras, se tornar um monstro nazista ou a Madre Teresa de Calcutá. Considerava que todos nós temos que tomar conhecimento desses aspectos internos bons e maus. Ross é uma das autoras mais citadas na atualidade sobre a questão da terminalidade da vida, do luto e do morrer. Seus estudos de casos dissecaram situações relacionadas entre a equipe, os pacientes, seus familiares, entre os próprios profissionais dos hospitais em que atuava. A autora considerava que o conhecimento teórico era importante, mas que ele de nada valia se não trabalhasse com o coração e a alma. Sua obra tem sido, meus irmãos e irmãs, de grande contribuição, tanto para os profissionais de saúde como para pais, mães, filhos, parentes, leigos e religiosos que vivenciam o luto. Algumas de suas obras sobre a morte e o morrer, perguntas e respostas sobre a morte e o morrer, vivendo com a morte os moribundos, sobre as crianças e a morte, sobre a vida depois da morte e lições de vida. E o que eu considero muito bom e sugiro a leitura aos irmãos e irmãs, este livro, A Roda da Vida. É neste livro que vamos encontrar o registro de uma de suas vivências. Como não sou um bom contador de histórias, como nosso querido Divaldo Franco, permitam-me proceder à leitura. Klober-Ross realizava aulas para formação e preparação de médicos, enfermeiras, padres, pastores, religiosos, enfim, para lidarem com os pacientes terminais. E uma das suas atividades era trazer pacientes nessa situação para trocar ideias com seus alunos, expressar os seus sentimentos diante do que estavam vivendo. Mas numa certa oportunidade, antes de começar uma das suas aulas, o paciente que estaria atuando naquela noite desencarnou. E no primeiro momento ela ficou meio sem saber o que iria desenvolver, o que iria dizer. Mas ela escreve:
Quando me vi diante da plateia, porém, deixei-me levar pela inspiração e a aula acabou sendo fantástica. Como a maior parte das pessoas presentes trabalhava em hospital e estava ligado de alguma forma ao hospital e à escola de medicina, perguntei-lhes qual era o maior problema de seu trabalho diário. Em vez de falar com um paciente, iríamos discutir qual era o maior desafio que costumavam enfrentar. O que cria maiores dificuldades para vocês? Perguntei. De início, a sala ficou mergulhada em completo silêncio, mas depois de alguns instantes de constrangimento, várias mãos se ergueram. Para minha surpresa, as duas primeiras pessoas chamadas a falar disseram que um médico em especial, na verdade um chefe de departamento que trabalhava quase exclusivamente com pacientes com câncer em estado avançado, era o problema. Ele era brilhante, explicaram, mas quando alguém insinuava que um dos seus pacientes poderia não reagir a um tratamento, o médico replicava com aspereza. Outras pessoas na plateia que conheciam o tal médico balançaram a cabeça, concordando. Apesar de não dizer nada, identifiquei imediatamente o médico com quem já entrara em choque inúmeras vezes. Não tolerava sua maneira brusca, sua arrogância, nem sua insinceridade. Em 2 ocasiões, como chefe do serviço de apoio psiquiátrico, fora chamada para atender seus pacientes terminais. Ele dissera a um deles que não tinha câncer nenhum, e a outro que logo se sentiria melhor, que era só uma questão de tempo. Os raios-x de ambos revelavam a existência de grandes e inoperáveis metástases. Aquele médico era, sem dúvida, um dos que precisavam de um psiquiatra. Tinha um sério problema com a morte e o morrer, embora eu não pudesse dizer isso para nenhum dos 2 pacientes. Não iria ajudá-los se criticasse outra pessoa, especialmente alguém em que confiava. No seminário, porém, era diferente. Fizemos de conta que Dr. M era o paciente e falamos os problemas que tínhamos com ele. Depois, discutimos o que esses problemas nos diziam sobre nós mesmos. Quase todo o auditório admitiu ter prevenções contra colegas, outros médicos ou enfermeiras que revelavam algum distúrbio de comportamento. Julgavam-nos de um modo diferente do que costumavam julgar um paciente normal. Concordei e usei meus próprios sentimentos com relação ao Dr. M como exemplo. Não se pode ajudar outra pessoa sem gostar um pouquinho dela, disse. E em seguida fiz uma pergunta. Há alguém aqui que goste dele? Em meio a muitas caretas e olhares hostis, uma moça ergueu a mão lentamente, cheia de excitação. Você está passando bem? Perguntei meio brincando, meio espantada. Seguiu-se uma risada geral. E a enfermeira se levantou, muito digna em sua calma e clareza. Vocês não o conhecem. Não conhecem a pessoa que ele é. Agora todos estavam quietos. Sua voz delicada cortou o silêncio com uma descrição detalhada do Dr. M. Começando suas visitas aos pacientes tarde da noite, horas depois de todos os outros médicos já terem ido para casa. E conta então a enfermeira. Ele começa no quarto mais distante do posto de enfermagem e vem seguindo até o local onde costumo ficar sentada, explicou. Entra no primeiro quarto de cabeça alta, parecendo confiante e sob controle. No entanto, cada vez que sai de um dos quartos, suas costas estão um pouco mais curvas, sua postura vai ficando cada vez mais parecida com a de um velho. Que ele está completamente destituído de qualquer alegria
esperança ou satisfação pelo seu trabalho. Se assistir a esse drama, noite após noite, já era suficiente para afetá-la, imagine o estado daquele médico. Não havia uma única pessoa com os olhos secos no auditório quando a enfermeira confessou o desejo antigo que tinha de um dia pousar sua mão no médico como um amigo faria, e lhe dizer que compreendia como seu trabalho era duro e desesperançado. Mas o sistema de castas do hospital, naquela época, não lhe permitia um comportamento tão humano. Sou apenas uma enfermeira, justificou-se. No entanto, aquele tipo de compaixão e compreensão amiga era precisamente a ajuda de que o médico precisava. E como aquela jovem enfermeira era a única na sala que se preocupava com ele, ela teria de manifestar tais sentimentos. Disse-lhe que precisava se esforçar para tomar uma atitude. Não pense muito, orientei. Faça o que seu coração mandar. E acrescentei, se o fizer, vai estar ajudando também uma porção de pessoas. Estava pondo o trabalho em dia em meu consultório, depois de uma semana de férias, quando a porta se escancarou e uma moça entrou correndo. Era a enfermeira do seminário. Consegui, contou-me, eu consegui. Na sexta-feira anterior, ela observara o Dr. M enquanto ele fazia sua ronda e acabava, como ela o definira, um homem arrasado. O drama repetiu-se no sábado, mas com uma complicação. 2 dos pacientes dele haviam morrido naquele dia. No domingo, ela viu quando ele saiu do último quarto curvado e deprimido. Obrigando-se a agir, aproximou-se dele implorando a si mesma a coragem de estender a mão. Porém, antes que pudesse fazê-lo, exclamou: "Meu Deus, deve ser tão difícil." Inopinadamente, o Dr. M agarrou-lhe o braço e levou-o para seu consultório. Por trás da porta fechada, ela foi testemunha do desabafo de todo o pesar, mágoa e angústia que ele reprimia. Ele falou de todos os sacrifícios que precisara fazer para cursar a faculdade de medicina. Como seus amigos tinham empregos e dinheiro quando ele começou o seu período de residência. E como sonhava curar seus pacientes, enquanto os outros, com a mesma idade que ele, estavam constituindo família e construindo casas de campo. Sua vida tinha sido aprender uma especialidade, não viver. Agora, finalmente, ele era chefe de seu departamento. Ocupava uma posição que podia realmente fazer diferença para a vida de seus pacientes. Mas todos eles morrem, soluçava, um depois do outro. Todos morrem sob os meus cuidados. Quando ouviram essa história no seminário seguinte, a morte, o morrer, todos se deram conta do poder extraordinário que uma pessoa tem de curar outras apenas tomando coragem para agir sobre o impulso do coração. E eu acrescento, sobre o impulso do amor. Em um ano, o Dr. M começou suas consultas psiquiátricas comigo. Cerca de 3 anos depois, estava em terapia de tempo integral. Sua vida melhorou de forma impressionante. Em vez de transformar-se num depressivo consumado, Dr. M redescobriu as maravilhosas qualidades que possuía, o afeto e compreensão que o haviam motivado a tornar-se médico. Se ele soubesse quantas pessoas a história dele tem ajudado ao longo de todos esses anos. O amor é uma força que transforma o destino, afirma André Luiz. A vivência do amor, queridos irmãos, queridas irmãs,
É apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? No que consiste esse sentimento, amor, tão decantado em poemas e discursos religiosos? Como ele se manifesta? Quais as virtudes a ele vinculado? Do que o amor é capaz? Todos nós somos repletos de sentimentos. Não há momento nenhum em nossas vidas que não venhamos a experienciar alguma emoção. Alguns de ódio, de rancor, de tristeza, revolta, ingratidão. Em nosso estágio evolutivo, ainda se faz difícil despojar-se dessas comiserações para que os sentimentos puros do Evangelho possam habitar os nossos corações. Jesus afirmou: vós sois deuses. E Deus é Pai de infinito amor. Então, como somos todos herdeiros daquele que nos criou, e fomos criados à sua imagem e semelhança, como está lá na Gênesis, a sua maior herança, o seu maior legado para todos nós é o amor. A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo que estamos faltamente destinados? Na nota explicativa da questão 938 do Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu e que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Sentir-se amado é muito bom. Permite-nos viver, como afirmam os espíritos, as premissas de uma felicidade possível aqui na Terra. Mas é muito, muito melhor amar. As palavras dos amigos espirituais estão intrinsecamente associadas a uma das muitas definições do que seja o amor. E esta encontramos no dicionário Michaelis. O amor é sentimento que impele as pessoas para que se lhes afigura belo, digno ou grandioso. Uma pesquisa rápida apresenta-nos várias definições para o amor. Pergunte ao Google: o que é o amor? Bom, ele vai nos apresentar a definição do dicionário. Substantivo masculino, forte afeição para outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. Já a Wikipédia nos define: amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas. O amor materno, paterno, o amor entre irmãos, que é chamado de amor fraterno, o amor físico, o amor platônico, o amor à vida, o amor pela natureza, o amor pelos animais, o amor altruísta, o amor próprio e etc. É importante assinalar que o amor é a força motriz no processo de evolução. E o processo de evolução nada mais é do que o retorno vibracional a Deus, aquele que nos criou. Então, meus irmãos, nascer, viver, morrer, renascer, tal é a lei nas palavras de Allan Kardec, é a maior expressão do amor de Deus em nossas vidas. Por isso é que estamos fatalmente destinados à vivência desse sentimento belo, digno e grandioso. Porque se assim não fosse, não nos impulsionaria a benevolência em nossas escolhas e atitudes. Dessa forma, então, torna-se imprescindível o conhecimento de suas várias possibilidades, como das virtudes que abarca.
O que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, que encontramos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em suas palavras, Paulo se refere a 9 virtudes do amor. Vamos então tecer alguns comentários sobre essas virtudes. A primeira a ser elencada é a paciência, quando diz que o amor é paciente. E é paciente, conforme também está no dicionário Michaelis, é a virtude de quem suporta males incômodos sem queixumes nem revoltas. No entanto, queridos irmãos e irmãs, tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconvenientes atitudes alheias, mas trata-se, na realidade, de um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier, afirma: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Por sua vez, a paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, segunda virtude do amor, conforme nos trouxe Paulo, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. Também definição do dicionário Michaelis. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender cada indivíduo, possui sua própria maneira de pensar, que se encontra em seu próprio momento evolutivo, que aquele indivíduo tem a sua forma de sentir e comportar-se, que age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles, intimamente, possuem de melhor. A vida e as pessoas não são exatamente o que gostaríamos que fossem. Muitas das vezes, quando olhamos para a nossa consciência, nós gostaríamos de ser um pouco melhores do que somos. Quanto mais aceitarmos esse fato, menos estressados e infelizes nós seremos. Terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. Dessa forma, ele não é somente sentimento, mas, sobretudo, ação. O Espírito André Luiz escreve no livro Nosso Lar também, psicografia do nosso querido Chico: o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Ademais,
A benevolência promove a incondicionalidade do amor. Essa é, portanto, a sua quarta virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. Amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças ou exigências, para que possa existir ou expressar-se. É, portanto, o amor incondicional a atitude de quem não espera por recompensas ou retribuições, pelos benefícios que oferecem a outros. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, psicografia do médium Francisco do Santo Neto, alerta: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Por isso, meus irmãos, é preciso ter um olhar de compaixão para com as pessoas, entender cada um no seu momento evolutivo e não esperar que o outro nos retorne o amor que nós o doamos. E, principalmente, não aguardar que o outro tenha a atitude que nós esperamos que ele tenha. É preciso, então, ser benevolente com o próximo, não aguardar dele o que ele não tem para nos dar. Nenhum de nós tem o poder de fazer com que outra pessoa nos ame, mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. E será a manifestação incondicional desses nossos sentimentos que atrairá a atenção de muitas delas para nós. Quem ama intensamente só pode acreditar, confiar, aceitar e ter a esperança de receber o amor de volta. Mas não existe, meus irmãos, nenhuma garantia. Paul Ricoeur, historiador e filósofo francês, no seu livro Vivo até a Morte, escreveu: havia duas coisas difíceis de aceitar na vida, de aceitar verdadeiramente. A primeira é que somos mortais. A segunda, que não podemos ser amados por todo mundo. Quem guarda seu amor para o momento em que tiver certeza de receber amor igual, corre o risco de esperar para sempre. E quando amamos, irmãos e irmãs, com qualquer expectativa, corremos o risco de nos desapontarmos. E como isso acontece? Principalmente entre casais que começam a se relacionar e criam expectativas de uma vida e de comportamento do outro para consigo. E quantos se veem desapontados com o passar do tempo? Porque não é provável que consigamos encontrar quem atenda a todas as nossas necessidades. Aliás, nós é que temos que prover as nossas necessidades. Por maiores que sejam o amor e a dedicação dessa pessoa, pois as pessoas nos dão o que podem e quando podem, não necessariamente o que queremos e quando queremos. Quando deixamos, meus irmãos e irmãs, de impor condições para amar, damos um enorme passo na direção do aprendizado do amor. Mas como renunciar às nossas exigências, desenvolver o amor em seu estado mais puro? Acredito que a melhor forma de aprender a amar é mergulhando profundo e intensamente na vida. Como começar? Acho que uma boa maneira é abrindo-se para o amor, estando atento às nossas manifestações, procurando não deixar passar nenhuma ocasião de manifestá-lo, seja a menor expressão de amor. Se buscarmos estar atento e expressarmos através dessas virtudes alencadas pelo apóstolo Paulo, nós estaremos realizando um exercício contínuo até o ponto de amar virar um hábito. E convencendo-se de que, por mais difícil que pareça ser, você é capaz, nós somos capazes de mudar. Confie em si e trabalhe, invista. Já que vivemos em um mundo imperfeito, onde o nosso amor nem sempre é correspondido, é bom nos fortalecermos para continuar a amar,
Repetir sempre: amo porque quero, amo por mim, não pelos outros. Em primeiro lugar, amo pela alegria que o amor me dá. Em segundo, amo pela alegria que o amor dá aos outros. Se retribuir meu amor, ótimo. Se não, vou procurar não dar importância, porque o que eu quero é amar. Lembrar que vivemos pela alegria de amar. Esperar que os outros façam o mesmo, mas sem expectativas nem exigências. Assim, se formos correspondidos, ficamos duplamente felizes. E temos dois exemplos muito próximos de nós no movimento espírita, que é a exemplificação desta forma de agir. O nosso querido Chico Xavier e nosso amado Divaldo Pereira Franco. A quinta virtude alencada pelo apóstolo é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e desenvolve-se. Certo grau de ciúme é bastante natural em muitos de nós. Paulo, entretanto, quando alenca na sua poesia, refere-se ao ciúme doentio, pois esse excessivo desassossego mental e emocional ele faz sofrer quem o alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente a relação. O psicanalista de origem suíça Valério Absete ensina: o ciúme faz parte de uma visão possessiva do ambiente, do outro e de si. Não se deve aceitar passivamente a vida com uma pessoa ciumenta. Nem devemos iludir-nos pensando que tudo passará sem alguma intervenção planejada. Infelizmente, esse tipo de neurose não melhora com o passar do tempo, pois os ciumentos não percebem nem admitem que o seu problema é sério. A sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente, quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito em nossas relações com as demais pessoas, esquecendo que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cessear-lhe a liberdade. Ainda Hamed escreve: ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros, ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. Indivíduos descontrolados, continua, não possuem limites, não respeitam as possibilidades, tampouco a individualidade dos outros. Invadem de forma constante nossa privacidade e transgridem nossos territórios emocionais, acreditando estar no direito de fazer isso. Quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais, mentais e espirituais, atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma para conosco. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir limites de alguém, se ainda não soubemos estabelecer nossos próprios limites? A sétima virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Em diversas situações ficamos cozinhando o nosso rancor, não é, meus irmãos? Não é assim, minhas irmãs? Não deixando com que a raiva e o ressentimento simplesmente passem por nós. Não estamos errados em sentir tais emoções, mas, uma vez que insistimos em alimentá-las, torna-se imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade, visando ao entendimento e à mudança dos aspectos de nossa personalidade que estão favorecendo essa permanência. Então não temos que nos sentir culpados quando esses sentimentos vêm à tona. Até porque a manutenção da culpa não nos vai ajudar a reconhecer quais são as inquietações, as dificuldades que eu preciso superar para aprender ou conquistar a capacidade de amar.
Como preservar-nos das desagradáveis atitudes alheias se ficarmos única e exclusivamente enfocando os aspectos negativos dos outros? Ai, como temos facilidade, meus irmãos, de olhar apenas o lado negativo das pessoas. E aí, como desenvolver o perdão, se não compreendemos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Temos condições de avaliar, com o devido acerto, as dores e as alegrias alheias? Como julgar os outros, meus irmãos, se não conhecemos as suas razões, os seus limites, as suas condições nesta vida? É preciso aprender a amar através do perdão. O que realmente sustenta uma vida de amor é nosso desejo de permanecer num espaço amoroso e de reagir com amor nos momentos difíceis. É muito fácil amar quando tudo vai bem e se está rodeado de pessoas amigas. É completamente diferente sentir amor pelos outros e pela própria vida em meio ao caos, ou quando nos sentimos agredidos pelas atitudes dos outros. Quando você é criticado, quando as pessoas invadem seu espaço ou quando lhe respondem com indiferença a um gesto generoso. Dizem algumas pesquisas que são apresentadas de que se acresceu o número de divórcios durante esse período da pandemia. Período em que fomos obrigados a estar mais em casa e termos uma relação um pouco mais intensa com as pessoas que estão à nossa volta. Alguns homens e mulheres, maridos e esposas, viviam uma vida afastada pelos seus afazeres diários e se reencontravam em pouco tempo, e naquele pouco tempo não se amavam, se aturavam apenas. Mas tendo que intensificar a relação, se descobrem incapazes de amar. A oitava virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade, acima de tudo, na fidelidade. Tal é o sentido do seguinte ditado: viva de forma que, quando pensar em justiça e integridade, pense em você. E por fim, a nona virtude é a humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberber-se significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com as pessoas. Se o inverso, porém, ocorrer, eles poderão sentir-se coagidos a nos retribuir de maneira idêntica. Obviamente que os bons sentimentos que porventura venham alimentar por nós carecerá da sempre necessária espontaneidade. E o apóstolo Paulo, depois de descrever essas 9 virtudes do genuíno amor, oferece-nos uma síntese do que ela é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É somente através, meus irmãos e minhas irmãs, da real vivência desse sentimento-atitude que fortalecemos-nos no sentido de revelar os atritos que muitos dos nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor, repetimos, é uma força que transforma o destino. Para encerrar, nós gostaríamos de ler uma outra passagem, uma outra experiência que Kubler-Ross descreve no capítulo 22, a finalidade da vida desse livro,
A Roda da Vida. Excelente leitura, meus irmãos. Conta a Glover Ross que ela também passava metade de um dia por semana no Instituto Lighthouse para cegos de Chicago, trabalhando com pais e crianças. Mas tem a impressão, afirma ela, de que recebia mais do que dava a eles. As pessoas que encontrava naquele lugar, tanto os adultos quanto as crianças, estavam todas lutando contra o triste quinhão que a sorte lhe destinara. Observava como lidavam com sua limitação. Suas vidas eram como uma montanha russa em que se alternavam bruscamente desânimo e coragem, depressão e conquistas. Perguntava constantemente a mim mesmo que enxergava, podia fazer para ajudar aquela gente. O que mais fazia era escutá-los, mas era também uma espécie de líder de torcida, incentivando-os a ver que ainda era possível levarem uma vida plena, produtiva e feliz. Que a vida era um desafio, não uma tragédia. Às vezes era pedir demais. Vi mais do que gostaria. Bebês que tinham nascido cegos ou com hidrocefalia serem postos de lado e considerados vegetais, sendo em seguida colocados em clínicas onde ficariam para sempre. Um enorme desperdício de vidas. Também das vidas de seus pais, que não tinham encontrado auxílio ou apoio. Notei que muitos pais de filhos nascidos cegos tinham a mesma sequência de reações que meus pacientes terminais. A realidade era muitas vezes difícil de aceitar. Mas qual era a outra opção? Lembro-me de uma mãe que passou os 9 meses de uma gravidez sem problemas, e tudo indicava que teria uma criança saudável. Na sala de parto, contudo, alguma coisa aconteceu e a sua filha nasceu cega. A mãe reagiu como se tivesse havido uma morte na família, o que era uma reação normal. Depois que recebeu ajuda para superar o trauma inicial, começou a ter esperanças de que a filha, chamada Heidi, um dia terminasse um curso universitário e aprendesse uma profissão. Era uma atitude saudável e maravilhosa. Lamentavelmente, envolveu-se com certos profissionais que lhe disseram que seu sonho não era realista. Aconselharam-na a internar a criança numa clínica especializada. A família ficou desolada. Antes de tomarem qualquer providência, porém, procuraram ajuda na instituição, que foi onde eu a encontrei. Evidentemente, eu não podia fazer nenhum milagre que devolvesse a visão da filha, mas podia ouvir os problemas da mãe. Quando me perguntou o que eu pensava, disse a ela que queria tanto um milagre, que nenhuma criança vem ao mundo tão defeituosa quanto pensamos, pois Deus sempre lhes concede algum talento especial. Deixe suas expectativas de lado, orientei. Tudo o que tem de fazer é apegar-se à sua filha, amá-la como um presente de Deus. E depois perguntou: na hora certa, Deus vai permitir que esse talento se manifeste. Respondi. Não tenho ideia de onde me vieram essas palavras, mas acreditava no que estava dizendo. E a mãe da criança saiu com novas esperanças. Muitos anos mais tarde, eu estava lendo um jornal quando encontrei um artigo sobre Heidi, a menina cega do Lighthouse. Já crescida, Heidi era uma pianista promissora e ia se apresentar em público pela primeira vez. O crítico desmanchava-se em elogios ao seu talento. Mais que depressa, procurei entrar em contato com a mãe, que me contou, cheia de orgulho, como lutara para criar a filha. Então, repentinamente, Heidi revelara talento para a música, um talento que tinha desabrochado como uma flor
e a mãe atribuiu grande importância às minhas palavras de estímulo. Teria sido tão fácil rejeitá-la, falou, como aquelas pessoas me disseram que fizesse. Naturalmente, eu partilhava esses momentos gratificantes com minha família, esperando que as crianças aprendessem a dar valor ao que tinham. Não há nada garantido na vida, a não ser a certeza de que todos temos de enfrentar dificuldades. Mas há uma garantia na vida, de que o amor liberta, que o amor não só faz feliz aqueles que recebem, mas a nós que doamos. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, que haja muita paz em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado.